Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Caros alunos, nós iremos, a partir de hoje, fazer um estudo dos sólidos geométricos. No primeiro semestre, até junho, vocês talvez lembrem que nós trabalhamos as figuras geométricas planas, quadrados, triângulos, paralelogramos, trapézios, círculos. Então, nós trabalhamos com a geometria plana. Então, agora nós vamos entrar na geometria espacial. E a geometria espacial estuda exatamente os sólidos geométricos. Este assunto não é uma novidade, ele já foi visto no segundo ano, mas nós vamos aproveitar para reforçar e, quem sabe, aprender melhor sobre esse assunto. Então, acompanhe comigo o raciocínio, atentos à aula, para que a gente possa ter um bom resultado de aprendizagem ao final, tá? Então, pessoal, o que são os sólidos geométricos, né? Os sólidos geométricos são essas figuras. Aqui eu estou colocando alguns. Na verdade, os sólidos geométricos são diversos, são muitos, né? Eu tenho aqui o paralelepípedo, que é um prisma, tem aqui outro prisma, né? Uma pirâmide, tenho este outro sólido aqui, né? Um octaedro. Aqui eu tenho um cone, aqui eu tenho uma esfera, aqui eu tenho um cilindro. Então, todos esses objetos, eles são conhecidos na geometria como sólidos geométricos. Como eu falei, estou representando alguns. Existem outros sólidos geométricos na matemática, né, no estudo da geometria espacial. Tá? A construção de sólidos geométricos, ela acontece da seguinte maneira. Você pega figuras planas, né, você utiliza figuras planas. Eu vou baixar aqui só para dar uma demonstrada para vocês. Você usa figuras planas, une essas figuras e obtém diversos sólidos geométricos. Então, eu estou usando aqui esse programa chamado Poly, que mostra exatamente esses sólidos, esses poliedros, né? Então, veja, por exemplo, aqui esta pirâmide, ou um tetraedro, né? É um nome também que se dá para isso aqui. Veja que esta figura geométrica é formada a partir destes triângulos. Eu tenho 4 triângulos, no caso aqui triângulos iguais, e aí une-se estes triângulos, e aí nós obtemos um sólido geométrico. A gente pode pensar aqui num outro sólido, deixa eu só mostrar aqui mais um outro sólido aqui, por exemplo, conhecido da gente, que é o cubo. Nós temos aqui o cubo. Então, como é que a gente forma um cubo? Ou o cubo é formado através de quê? Através de quadrados. Eu tenho aqui 6 quadrados que, unidos convenientemente, eu obtenho então essa figura. E aí nós podemos ter vários outros. Deixa eu pegar aqui o icosaedro, né, que é um sólido geométrico formado por 20 triângulos. A gente planificar, a gente tem aqui 20 triângulos. Unindo-se esses triângulos, nós encontramos então este sólido. Tá? Então, como eu já disse, são vários. Os sólidos são muitos, né? São muitos mesmos. A gente está apenas demonstrando alguns aqui através desse programa para dizer para você que um sólido geométrico é formado a partir de figuras planas. Veja, esse sólido tem triângulos e tem hexágonos, né? Que vai me dar este sólido. Tá? Então, só para dar uma ilustrada no que a gente está dizendo. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, tá? Nós vamos, então, conhecer os elementos de um sólido geométrico. Tá? Sólidos geométricos não redondos. É bom frisar essa questão, porque, por exemplo, o cilindro, cone, esfera, no cilindro, cone, esfera não haverá estes elementos que a gente vai falar agora. Então, tendo aqui um sólido geométrico, quais são os elementos deste sólido? Eu tenho uma face, que é o polígono, né, que forma a face do sólido. Eu tenho
estas linhas aqui, ó, que unem duas faces, que a gente chama de aresta, e eu tenho estes pontos que unem as arestas, que a gente chama de vértices. Então, num sólido geométrico, os elementos são as faces, as arestas e os vértices. Tá? Isso também é coisa já vista, a gente está passando um pouco rápido. Tá? Então, estou aqui demonstrando novamente o sólido geométrico. Como eu já falei, pessoal, são muitos, são vários, são diversos. Mas no nosso estudo que será feito, nós vamos nos deter em dois sólidos geométricos específicos. Nós não vamos estudar todos. Nós vamos estudar este sólido aqui, que é um prisma hexagonal. Aliás, desculpa, é um prisma, não é um prisma hexagonal, minto. Esse aqui é um prisma quadrangular, também conhecido como paralelepípedo, e esta figura aqui, que é o cilindro. Então, nós não trataremos no nosso estudo destes outros sólidos. Trabalharemos apenas estes dois sólidos. Por que esses dois sólidos que nós vamos trabalhar, pessoal? Por causa disso aqui. Olha, o nosso dia a dia está repleto destes tipos de sólidos. Uma caixa d'água, que se assemelha a um cilindro. Uma caixa de presente, uma caixa de papelão, que se assemelha a um paralelepípedo. Um poço, um cacimbão, como você queira falar, também se assemelha a um cilindro, tem um formato cilíndrico. O balde que tira água do cacimbão tem um formato cilíndrico. A geladeira na sua casa, ou o fogão na sua casa, tem o formato do paralelepípedo. A sua casa em si, se você for olhar bem os cômodos, né, os quartos, a cozinha, o banheiro, ele vai ter o formato de um paralelepípedo. Então, são figuras bastante comuns no nosso dia a dia. Por isso que a gente vai estudar estas duas figuras. E vamos estudar o que nestas figuras? Essencialmente duas coisas: área e volume. Área e volume de paralelepípedos e depois área e volume de cilindros. E aí a gente vai fazer vários exemplos, vai aplicar isso na prática, no dia a dia, tá? Em problemas contextualizados, que será, acredito eu, bastante enriquecedor para o conhecimento de vocês. Tá? Bom, como eu disse, nós vamos falar sobre área e sobre volume. Então, vamos logo falar sobre área. Antes de qualquer cálculo, vamos lá. Quando eu expliquei área para vocês lá no primeiro semestre, acho que todo mundo pegou a ideia. A área é uma medida de superfície. Né? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu quero calcular a área superficial deste sólido geométrico aqui, né, que é um prisma hexagonal, claro que nós não vamos estudar o prisma hexagonal, só estamos trabalhando a ideia de área. Ora, este prisma hexagonal, ele é formado por figuras planas. Quais figuras planas? Dois hexágonos, que são as duas bases, e por seis retângulos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, calcular a área superficial deste sólido geométrico é, na verdade, calcular a área dessas duas figuras planas, que são os dois hexágonos, mais a área destes 6 retângulos. Então, você calcula essas áreas, soma e vai ter a área superficial do sólido geométrico. Então, a área de um sólido é obtida pela soma das áreas de suas faces. Essa é a ideia básica, ok? Volume de sólido geométrico. Bom, o volume de um sólido geométrico, tá? O que é o volume? É o espaço que este sólido ocupa, tá? E aqui, para ilustrar, imagine o seguinte, imagine aqui esse recipiente com água, e você pega uma esfera e coloca dentro desse recipiente. A prática e a experiência nos mostra que esta água vai subir. Ela vai aumentar aqui, vai subir dentro do recipiente. Por quê?
Porque este sólido ocupou o espaço da água. Então, qual é o volume desta esfera? É o espaço que ela ocupou dentro desse líquido. Tá? Então, o volume de um sólido pode ser entendido como o espaço, né, com a porção do espaço ocupada por este sólido. Tá? Então, todos os sólidos geométricos ocupam um determinado espaço, e este espaço é chamado de volume. Uma outra maneira que a gente pode ler a ideia do volume é que o volume é a quantidade de vezes que um determinado cubo cabe dentro de um sólido geométrico. Então, eu tenho aqui um sólido geométrico e eu tenho aqui cubos menores. Veja que este sólido está sendo composto, está sendo formado por cubos menores. Então, a pergunta é, quantos cubos desse aqui estão formando este paralelepípedo aqui? Tá? Então, é outra coisa, volume aqui é outra coisa? Não, é a mesma coisa, a gente só está tendo uma leitura diferente. No primeiro caso, a gente está tendo a ideia de volume como espaço ocupado por um objeto, por um sólido, e que também pode ser lido de uma outra maneira, sob um outro ângulo, como a quantidade de cubinhos menores que formam um sólido maior. No caso aqui, um paralelepípedo. Então, aí o desafio, quantas pecinhas dessa aqui cabem neste sólido, ou estão formando este sólido? Então, se você fizer depois um cálculozinho, a gente vai aprender depois, não é o objetivo agora, você vai perceber que eu tenho 72 cubos formando essa figura. Tá? Então, isto seria o volume deste sólido geométrico. Tá? Então, eu espero que tenha ficado entendido a questão da ideia de área e de volume. Eu sei que vocês estão ansiosos para fazer cálculos e mais contas. Só que não é isso? Pois é, mas nesta aula a gente para por aqui. Porque o objetivo desta aula é meramente falar sobre os sólidos, dizer para vocês que nós vamos estudar dois sólidos, que é o paralelepípedo e o cilindro. Por quê? Porque são figuras comuns no nosso dia a dia. Tá? E introduzir logo aqui a ideia de área de um sólido e de volume de um sólido, para que vocês entendam o conceito, para que vocês entendam a ideia. Tá? Então, por exemplo, se você vai pintar as paredes da sua casa, tá? Do seu quarto, o seu quarto tem a forma de um paralelepípedo. Então, você vai pintar. Então, você tem que calcular a área superficial, né, do quarto, pelo menos das paredes, né? Agora, se você quer, por exemplo, saber quantos litros de água cabem dentro da sua caixa d'água, aí você precisa calcular volume. Tá? Então, é importante que você entenda a ideia para que, quando a gente partir para os cálculos na próxima aula, você esteja sabendo o que está calculando. Tá? Então, a nossa aula termina por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.